busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Você já ouviu essa frase? Tem muito pregador coach, muito pastor coach, que gosta de usar essa frase, que está lá em Mateus 6, para falar que se você buscar o reino de Deus, você vai ter tudo. Tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você deseja, Deus vai realizar. Mas será que é isso mesmo que o texto está falando? Então nós vamos dar uma olhadinha lá em Mateus 6, a partir do versículo 26. Eu vou ler aqui e aí você vai entender direito essa história. É uma parte muito linda da Bíblia, Mateus 6, é bonito mesmo. Jesus começa a falar de como que você deve orar, como que você deve jejuar, para você não ser hipócrita. E ele fala sobre a ansiedade dos homens, para você não ficar ansioso. Então vamos dar uma olhadinha aqui, para você entender isso que eu estou falando. Então Mateus 6, eu peguei aqui a Nova Versão Internacional para ler, Mateus 6, a partir do versículo 26. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: o que comeremos? O que beberemos? Ou o que vestiremos? Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisa delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Bastam a cada dia os seus próprios problemas. Vamos voltar aqui para o comecinho? Jesus está dizendo para as pessoas ali, para elas observarem os pássaros. Entenda que no reino animal, para as pessoas daquela época, o pássaro não era a coisa mais importante do mundo. Então ele fala, olha para os passarinhos. Passarinho não semeia, passarinho não colhe, passarinho não armazena comida em celeiro. Entretanto, Deus cuida dos passarinhos. Se Deus cuida dos passarinhos, Deus não vai cuidar de você? Jesus fala, vocês não têm muito mais valor do que eles. Jesus está falando aqui da sua ansiedade. As pessoas daquela época, elas trabalhavam basicamente por roupa e comida. Era o essencial da vida. Mas Jesus fala, olha, não precisa ficar se preocupando com isso. Aí ele fala, quem de vocês que por mais se preocupe pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Não tem gente que vive o excesso de amanhã, que fica sempre preocupado com o amanhã, aterrorizado, atemorizado com o que virá no dia seguinte. E a ansiedade é inimiga da fé. Quando você é uma pessoa ansiosa, na realidade você está mostrando que a sua fé é pequena. Porque se você crê num Deus criador, provedor, um Deus que fez todas as coisas, sério que seu coração precisa ficar angustiado com o amanhã? Aí, lembra que naquela época as pessoas eram basicamente preocupadas com comida e roupa. Então ele fala, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Salomão foi o rei mais rico, mais poderoso. E Jesus está dizendo para o pessoal, olha para uma flor do campo. Eu acho que se ele estivesse aqui no Brasil, ele ia falar assim, olha para uma flor de maracujá. Vocês já viram tanto que uma flor de maracujá é linda e maravilhosa? Ele fala assim, entretanto, né,
Nem Salomão, no auge da sua glória, no seu esplendor, se vestiu como essa flor. Então, se Deus cuida de uma flor, vestindo-a com tanta beleza, Ele não vai cuidar de você, homem de pequena fé. Ou seja, não deixa a ansiedade ficar minando o prazer da sua vida. A gente tem que se preocupar com amanhã? É lógico que tem que se preocupar com amanhã. Esse texto está falando para você virar uma pessoa que não se preocupa com nada? Não. Mas está dizendo para você não deixar essa preocupação dominar a sua vida. Não deixar isso evoluir, por exemplo, nos dias de hoje, isso evolui até para uma síndrome do pânico, para uma crise de ansiedade. Então, aquieta o seu coração. Confia nesse Deus provedor. Aí, continuando aqui, Jesus fala, pois os gentios, gentil, todo mundo que não era judeu naquela época era chamado de gentil. Tá? Então, pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Deus sabe do que você precisa. Quando você entrega a sua vida para Deus, para Cristo, você pode sossegar o seu coração, você pode sossegar as suas inquietações. Por exemplo, eu sei como será o amanhã? Não sei. Eu sei se amanhã vai acontecer alguma coisa, eu posso perder tudo que eu tenho, eu posso perder minha renda. Eu não sei o que pode acontecer, mas Deus sabe e Deus provê. A gente tem que aprender a descansar em Deus e encontrar esse prazer, esse sossego de uma pessoa olhar para você e ver isso, que você tem uma tranquilidade que vem de Deus, que não compensa essa ansiedade toda se você descansa num Deus tão poderoso. É aí então que vem a frase: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Eu comecei esse vídeo com esse versículo, não é? Muita gente pega esse versículo isolado, fora do contexto, e usa como uma coisa motivacional, que você vai conquistar tudo, que você buscando o reino de Deus, você vai ficar podre de rico, que você vai ter uma saúde incrível. Não é isso que esse versículo está dizendo. Esse versículo está dizendo assim, olha, sossega, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas é o que está escrito lá em cima. E lá em cima está escrito sobre o quê? Sobre alimentação, sobre vestuário, sobre Deus suprir as suas necessidades básicas. É claro que Deus pode te dar muito mais do que isso, mas você não deve deixar isso virar o motivo principal da sua vida, você não pode deixar isso te dominar, você não pode deixar isso te dominar ao ponto de você perder a paz. Esse vídeo eu estou fazendo para falar para você, que é uma pessoa desesperada, que você tem um excesso de amanhã. Ansiedade é isso. A pessoa vive um excesso de amanhã. A pessoa sofre por antecedência. Você conhece um monte de gente assim, né? Eu conheço. Que se estiver assistindo esse vídeo sabe de quem que eu estou falando. É gente muito ansiosa, que se preocupa demais. A mensagem é: sossega o seu coração. Esse versículo não fala sobre riquezas. Esse versículo fala sobre a paz que você pode encontrar entregando a sua vida para Jesus e podendo confiar nesse Deus misericordioso, que se cuida de passarinho, que se veste as flores com uma grandeza, uma beleza que nem Salomão chegou a ter. Por que ele não vai cuidar de você? Aí ele termina dizendo: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Bastam a cada dia os seus próprios problemas. Sabe aquela história? Vamos cuidar dos problemas de hoje. Os problemas de amanhã, amanhã a gente resolve. Vivendo um dia de cada vez. E não antecipando todos os problemas. Não estou dizendo para você não organizar a sua vida, para você não ter, não guardar um dinheiro para o seu futuro, para você não planejar a sua carreira. Você tem sim que fazer isso. Mas uma coisa é você fazer isso com calma, descansando na certeza de que Deus cuida de você, e outra coisa é você entrar em parafuso, você entrar em desespero. Então, a minha mensagem hoje para você é a seguinte: entregue a sua vida para Cristo. Como?
arrependendo-se dos seus pecados, crendo que Jesus veio, morreu naquela cruz pelos seus pecados, ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus e voltará para buscar a sua igreja. Então, se você se arrepender, crer nisso, confessar com a sua boca, crer com o seu coração, depois para batizar, para mostrar que isso aconteceu com você, você está salvo. Você agora vive na dependência de Jesus. E quem vive na dependência de Jesus não pode ficar desesperado com qualquer coisinha. Você entendeu a mensagem? Sossega o seu coração. Você tem um Deus que cuida da natureza. E você acha que Ele não vai cuidar de você, que foi feito à imagem e semelhança dEle? Que vocês tenham uma excelente e maravilhosa semana, dias lindos à sua frente e que Jesus abençoe grandemente a sua vida. Um grande abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.